Bem, a tarefa que vocês têm a desempenhar é a de supervisão, e aí logo mais esclareço por que não orientação, da redação final dos TCCs de nossos alunos de língua portuguesa do curso de especialização Redefor, na segunda edição de 2012. Supervisão, porque para ser orientação, do ponto de vista da Unicamp, é preciso que sejam os doutores da Unicamp, os doutores da casa. Então, vocês serão os supervisores, e como tal, vocês podem colocar isso nos lates ou nos currículos de vocês, desses trabalhos, sempre no máximo de até 20 trabalhos, que lhes serão assignados para supervisionar a redação final. Os orientadores de fato serão aqueles que assinarão na defesa dos TCCs a ata de defesa e serão algum dos professores autores dessa edição do Redefor LP. Muito bem, então vocês passam agora, na sua grande maioria, de tutores do Redefor, orientadores online, para supervisores de TCC, ainda orientadores online no contrato de vocês, mas mudando um pouco a tarefa. Não haverá na disciplina destinada a isso, que é a LP9, conteúdos a serem trabalhados, como houve na LP8, já voltada para a elaboração inicial do TCC. Mas apenas algumas tarefas em 2 grandes blocos, né, que eu passo então a detalhar em seguida, por meio de slides dentro desse Prezi. Nós teremos basicamente 2 ou 3 períodos. Nesse período em que a disciplina LP9, na qual vocês já estão enturmadas, abre, que é no dia 8 de outubro, após o nosso treinamento no dia 5 de outubro, uma segunda-feira, e ela continuará aberta até 15 de dezembro, para que essa tarefa seja desempenhada. Num primeiro momento da tarefa, e depois no C de cronograma eu detalharei os prazos, né? Vocês manterão um plantão de dúvidas para os cursistas. Vocês, quem estava já no Redefor, sabem que na disciplina LP8 eles elaboraram uma primeira versão corrigida, né, da SD, que dará base ao TCC. O TCC de língua portuguesa é uma análise teoricamente fundamentada desta SD, então a SD é prévia ao TCC propriamente dito e virá a ele anexada. A SD, sequência didática elaborada pelos professores na disciplina 8, não é objeto de avaliação deste TCC ou dessa disciplina LP9. O que será objeto de avaliação é a exposição desta SD, teoricamente fundamentada nos conteúdos do curso como um todo, né? Então, a ideia, como mostra o último tema, né, da disciplina LP8, é que eles façam uma discussão, uma apresentação, uma exposição da TCC que eles farão, mas, sobretudo, uma discussão teoricamente fundamentada desse TCC e um pôster para a apresentação dessa discussão teoricamente fundamentada na defesa, né, que será uma apresentação de pôsteres estilo encontros PIBIC da Unicamp ou COLE, enfim, apresentação de pôster em congresso, né? Então, nós teremos 3 momentos. O primeiro momento, que durará mais ou menos 15 a 20 dias, veremos isso no cronograma, ele é um momento de fórum de dúvidas. Por que de plantão de dúvidas, por meio de ferramentas fórum e de ferramenta correio. Por que plantão de dúvidas? Porque eles saíram da LP8, textos em contexto, que visava justamente dar um start no trabalho do TCC, com uma SD mais ou menos terminada, né? E
possivelmente com uma primeira resenha de até 4 páginas do que seria a teoria que daria suporte a este trabalho, e só, não é? E com uma ideia de como fazer um pôster, mas é evidente que eles não podem fazer pôster antes de terminar o próprio TCC, não é? Então, possivelmente eles terão, nesse primeiro momento de entrada na disciplina LP9, de 8 de outubro em diante, muitas dúvidas a dirimir, né? Então, nós colocamos durante uma quinzena, um pouco mais, um plantão de dúvidas, que será feita por meio de 2 ferramentas, a ferramenta fórum, que nesse caso passa de fórum de debate a fórum de discussão, e a ferramenta correio, para que vocês possam dar suporte a essas dúvidas, resolvê-las e tal. Ao longo desse período, eles estarão fazendo uma primeira redação deste TCC. Ao fim desse período, eles postarão na ferramenta Portfólio Individual essa primeira versão do TCC, portanto, uma exposição e uma análise teoricamente fundamentada com base nos conteúdos das disciplinas, da sequência didática proposta, né? Quais conteúdos das disciplinas? Isso vai depender muito de cada SD. Se ele escolher uma SD que aborda gêneros do oral, será a disciplina LP6. Gêneros digitais, será a disciplina LP5. Gêneros escritos impressos, não literários, será possivelmente a disciplina LP4, LP3, que aliás servem para todos, né? Gêneros orais já disse, multimodais já disse, questões específicas gramaticais relativas a certos gêneros, disciplina LP7. Então, e outras coisas que eles tenham podido achar como suporte teórico na internet ou na busca de suporte teórico para suas análises, né? Como vocês viram na grande maioria na disciplina LP8, eles vão ter ocasião de fazer um primeiro ensaio dessa resenha, já dentro da normatização da biblioteca para monografias, né? Terão ocasião de ter o suporte de vocês e a correção de vocês para uma primeira versão da SD, e terão ocasião de ver como se estrutura por meio das páginas iniciais e da discussão do corpo do trabalho esse TCC, né? Então ele já tem alguma informação para começar a organizar seu texto. A ideia é que durante esse plantão de dúvidas ele esteja, portanto, escrevendo uma primeira versão final do seu TCC, que terá até 20 páginas, né? Acrescido do anexo de até 20 páginas, que é a sua SD. Insisto, a SD não é objeto, ela própria, não é objeto de avaliação nessa disciplina LP9 TCC. O que é objeto de avaliação é a análise fundamentada que ele fará desta SD. Então, se a SD chegou, digamos, com problemas, isso terá que aparecer na análise, né? Como uma análise de alguma insuficiência na apresentação, mas não é o momento, e aliás é absolutamente desaconselhado que nesse momento eles estejam retomando o SD para revisar. Não é essa a meta é saber desenvolver um discurso acadêmico, uma monografia, o gênero monografia, né, TCC, trabalho de conclusão de curso, acadêmica de análise sobre esse SD. Se ela apresentar problemas, ele tematiza esses problemas na análise, certo?